A vida, sabe, às vezes é estranha. A gente acha que conhece as pessoas, principalmente aquelas que vivem sob o mesmo teto, que compartilham o mesmo sangue. Mas a verdade é que, às vezes, as maiores sombras se escondem nos lugares mais claros. Eu vi isso acontecer com a Ana, uma colega que trabalha comigo no café aqui na nossa grande cidade. Ela é daquelas pessoas que te olham nos olhos e transmitem uma força que você nem imagina de onde vem, até conhecer a história dela. E a história da Ana? Bem, é dessas que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia sobre família e amor. Se você gosta dessas histórias, peço que se inscreva no canal. Irá ajudar muito a gente. Ana sempre me contava que a infância dela foi um ensaio constante para a vida adulta. Um palco onde ela sempre foi a coadjuvante. Hendrik, o irmão mais velho, era a estrela. Desde que se entendia por gente, a existência de Ana parecia ser apenas uma moldura para o brilho dele. Ele era o sol da casa, sabe? Ela me dizia, enquanto limpava as xícaras no balcão, os olhos perdidos em alguma lembrança distante. Enquanto ele desfilava com notas perfeitas, o orgulho estampado no rosto dos meus pais, eu me contentava em ser a garota das notas medianas, aquela que passava raspando, mas passava. A inteligência de Hendrik era inegável, um prodígio da matemática que parecia absorver todo o oxigênio do ambiente. E o favoritismo dos pais? Esse era um abismo tão profundo que Ana me confessava que às vezes sentia que estava caindo, sem fim. Lembro-me dela me contando sobre o aniversário de 18 anos de Hendrik. Os pais dele, explodindo de orgulho, presentearam o garoto com um carro novinho em folha, reluzente. Um carro de verdade, desses que você só vê em filmes. Eu fiquei ali, olhando para aquele brilho, para o sorriso deles, e pensei, é isso. É assim que eles veem o sucesso. Ana me confidenciou com um nó na garganta. E eu? Eu ganhei uma bicicleta. Uma bicicleta, você acredita? Não era ruim, claro, mas era um lembrete tão claro, tão cruel do meu lugar. Como se eles dissessem, ele voa, você pedala. Era como se cada conquista de Hendrik fosse um martelo que pregava mais um prego no caixão da autoestima dela. Ela tentava se convencer de que era suficiente, que uma bicicleta era prática, saudável. Mas a cada pedalada, o peso da comparação a sufocava. Os olhos dos pais brilhavam para ele, enquanto para ela, a luz era sempre mais tênue, quase imperceptível. A casa, ela me explicava, parecia vibrar com as conquistas dele, cada troféu, cada boletim, e as dela sumiam no meio, engolidas como se nunca tivessem existido. É doloroso pensar que alguém pode se sentir tão invisível dentro da própria casa. No meio de toda essa escuridão, havia um farol, a avó da Ana. Minha avó era a única que realmente me via, sabe? Ela me dizia, um sorriso melancólico surgindo em seu rosto. A única que valorizava meus pequenos esforços, que me abraçava e dizia que eu era especial, não importava o que acontecesse. Foi a avó quem acendeu uma chama de esperança na vida da Ana, uma luz no fim do túnel da mediocridade. Ela prometeu ajuda financeira para os estudos universitários, um sonho que parecia mais uma miragem do que uma realidade concreta, dados os recursos e a atenção que os pais dela dedicavam a Hendrik. Ana, com essa promessa como um motor, se dedicou como nunca. Noites em claro, pilhas de livros simulados e mais simulados. E a recompensa veio, uma bolsa parcial em uma universidade na grande cidade. Era um feito e tanto, um sopro de orgulho que a fez sentir que, talvez pela primeira vez, ela estava no caminho certo. Contou aos pais, cheia de expectativas, na esperança de que a notícia os animasse, que eles finalmente vissem o potencial nela. Mas a empolgação dela foi recebida com um "que bom, querida" morno. E o dinheiro prometido pela avó nunca chegou. Mês após mês, Ana perguntava à mãe sobre os depósitos, a voz cheia de uma esperança que ia se esvaindo a cada resposta. Sua avó está passando por dificuldades financeiras, querida. O dinheiro está apertado para ela, você entende, não é? A mãe sempre desconversava, com um tom que não admitia perguntas. A decepção era um fardo pesado, misturando-se à familiar sensação de abandono. Ana tentava acreditar na mãe, tentava não duvidar da avó, mas a ausência do apoio a fazia questionar tudo. Cada vez que ela ligava para a avó, sentia um receio, um constrangimento em perguntar diretamente sobre o dinheiro. Então apenas ouvia os conselhos e o carinho, sem tocar no assunto delicado. E a vida universitária, aquela que deveria ser a libertação,
Começou a se desenhar como um pesadelo financeiro, mas desistir? Nunca. A universidade era a chance dela de um futuro diferente, de construir algo só seu, longe das sombras e das comparações, mesmo que tivesse que lutar sozinha por isso. A vida universitária da Ana foi uma provação diária. Sem o apoio financeiro que esperava, ela precisou se virar. Eu arrumei 2 empregos, ela me explicou, a voz embargada pela memória das dificuldades. Um no café da universidade, outro na biblioteca, organizando livros. Os dias dela eram uma maratona exaustiva, começando antes do sol nascer e terminando bem depois da meia-noite. Ela encaixava as aulas entre os turnos, estudava no ônibus, nos intervalos, em qualquer minuto livre que conseguia roubar. A exaustão era uma sombra constante, uma companheira fiel que a seguia para todo lado. E a fome, a fome era a mais cruel das companheiras. Tinha dias, ela me contou, os olhos marejados, em que eu almoçava um café ralo e jantava uma barra de cereais. Eu escondia tudo dos meus pais, sabe? Sentia tanta vergonha da minha situação, como se fosse culpa minha não conseguir me sustentar. Houve um dia em que a situação chegou ao limite. Ana estava tão fraca que mal conseguia se concentrar nas aulas. Seu estômago roncava, a cabeça girava, e a exaustão ameaçava engoli-la por completo. Foi então que Sophie, sua colega de quarto e amiga inseparável, percebeu algo errado. Ana, você está pálida. Você mal tocou na comida esta semana, Sophie disse preocupada. Ana tentou disfarçar, mas não conseguiu. A verdade veio à tona. As lágrimas rolaram. Sophie, sem hesitar, abriu sua pequena despensa, que não tinha muito, mas que para Ana parecia um banquete. Ela preparou um sanduíche simples e um chá quente e sentou-se ao lado de Ana, ouvindo seu desabafo, oferecendo um ombro amigo e a certeza de que ela não estava sozinha. Essa amizade dela, sabe, me salvou de muitas formas, Ana me disse com um sorriso fraco. Sophie dividia o que tinha, mesmo que fosse pouco. Ela me lembrava que existia bondade no mundo, mesmo quando a minha própria família me parecia tão distante. Ana era uma leoa, lutando por cada migalha de conhecimento e por cada centavo para sobreviver. Ela sonhava com o dia em que o diploma estaria em suas mãos, um pedaço de papel que representava sua liberdade, sua independência, o fim de toda aquela privação. Cada dor, cada sacrifício era um investimento no futuro que ela alçava para si mesma. O aniversário da avó era um evento sagrado na família, um raro momento de união, quase uma trégua temporária nas tensões que permeavam a vida de Ana. Naquele ano, a comemoração foi mais íntima. Em uma pequena casa de campo, um lugar tranquilo no interior do estado. Ana, sentindo falta do carinho e do calor da avó, sentou-se ao seu lado no sofá da sala, enquanto o burburinho da família preenchia o ar. Elas conversavam sobre a universidade, os estudos, o futuro, e a avó, com um brilho terno nos olhos e um sorriso de orgulho, comentou: "Espero que o dinheiro que te envio mensalmente esteja te ajudando muito nos estudos, querida. Fico tão feliz em saber que posso contribuir para o seu futuro, para que você não precise se preocupar tanto." O coração de Ana gelou. 500 euros mensais. O mundo pareceu parar de girar. Ela sentiu o sangue sumir do rosto, as mãos gelarem. "Avó, do que a senhora está falando?" Ana perguntou, a voz quase um sussurro, mal conseguindo acreditar no que seus ouvidos ouviam. "Eu nunca recebi dinheiro algum. Mamãe sempre disse que a senhora estava com problemas financeiros e por isso não podia me ajudar." A avó franziu o senho, a confusão se instalando em seu rosto enrugado, um sinal claro de que algo estava terrivelmente errado. "Mas eu tenho feito os depósitos, Ana, todo mês religiosamente há anos, na conta dos seus pais com a instrução clara de que era para você. Eu tenho os comprovantes, as datas, os valores." A revelação foi um choque elétrico, um tsunami de informações que virou o mundo de Ana de cabeça para baixo. Uma raiva fria começou a borbulhar dentro dela, misturada com uma incredulidade paralisante. Para onde foi esse dinheiro? Como seus pais puderam mentir sobre algo tão fundamental? A avó, percebendo a seriedade da situação e o desespero estampado no rosto da neta, prometeu investigar a fundo, ir atrás dos comprovantes bancários, confrontar os pais de Ana. Mas naquele momento, a verdade pairava no ar pesada e ameaçadora. E Ana sabia que sua vida, como ela a conhecia, estava prestes a mudar para sempre. A quietude da casa de campo foi subitamente quebrada pelo estrondo dessa revelação, e o olhar da avó para Ana,
um misto de amor e profunda tristeza, prometia que a verdade completa, por mais dolorosa que fosse, viria à tona. O que mais seus pais esconderiam? Aquele era apenas o começo de uma história muito mais sombria do que Ana podia imaginar. A verdade, quando finalmente veio à tona, foi um golpe avassalador, desses que te tiram o ar e te deixam sem chão. Eu vi a Ana, depois daquele dia na casa da avó, mudar completamente. Aquele brilho nos olhos, a esperança que ela cultivava mesmo nas maiores dificuldades, deu lugar a uma fúria fria, uma revolta contida. Ela me contou que assim que voltou para a grande cidade, não esperou um minuto sequer. Com os comprovantes em mãos, documentos que a avó providenciou com uma eficiência surpreendente, Ana confrontou os pais. A cena, segundo ela, foi de partir o coração. Gritos, lágrimas, acusações voando de um lado para o outro. Eles tentaram negar, sabe? Ana me explicava, a voz embargada pela lembrança. Disseram que era um mal-entendido, que o dinheiro estava guardado para uma emergência. Mas as provas eram irrefutáveis. Encurralados, sem saída, os pais de Ana finalmente desabaram. A confissão veio arrastada, dolorosa, revelando uma verdade que era ainda mais cruel do que Ana poderia ter imaginado. O dinheiro da avó, aquele que deveria ter financiado seus estudos, aliviado seu fardo, o que a fez passar fome e privações, havia sido sistematicamente desviado para cobrir as dívidas de jogo de Hendrik. Eles contaram que ele tinha esse problema desde o ensino médio. Ela me disse, os olhos fixos em um ponto distante, como se tentasse decifrar um enigma, que vinham escondendo, protegendo-o de si mesmo. O choque foi imenso, não apenas pelo roubo descarado, pela traição de sua confiança, mas pela descoberta de uma faceta tão sombria de seu irmão, o gênio que todos idolatravam. A mágoa era profunda, um ferimento aberto que parecia impossível de cicatrizar. Os pais tentaram justificar, alegando que faziam isso por amor a Hendrik, para salvá-lo, para evitar que ele afundasse ainda mais. Mas para Ana, aquilo não passava de uma desculpa esfarrapada para a cumplicidade deles em seu sofrimento. Eles sacrificaram a mim, o meu futuro, por causa dele. Sempre foi ele, ela lamentava, e eu sentia a dor dela em cada palavra. A imagem que ela tinha da família desmoronava em pedaços, revelando uma fundação construída sobre mentiras, segredos e um egoísmo que Ana jamais imaginou que pudesse existir em quem deveria amá-la incondicionalmente. A avó, com a dignidade de quem já havia visto demais na vida e a sabedoria de quem conhece as verdadeiras faces do amor e da decepção, decidiu abrir o jogo completamente, detalhando a extensão do engano. Ela convidou Ana para um almoço discreto, longe dos pais, em um pequeno restaurante no centro da cidade, um lugar com mesinhas de madeira e uma atmosfera acolhedora, que contrastava com a frieza da situação. Eu nunca paguei diretamente seus estudos, Ana. A avó começou, a voz embargada pela mágoa e pela tristeza por ter sido enganada também. Eu confiei o dinheiro a seus pais, na certeza de que eles fariam o certo, que zelariam pelo seu futuro como eu faria. Ana segurava a mão da avó sob a mesa, sentindo a força e a dor daquela mulher. A avó então tirou alguns documentos de sua bolsa, extratos bancários, comprovantes de transferência. Dos 100.000 euros que separei para sua educação, querida. Ela continuou, a voz quase um sussurro. 60.000 euros foram desviados. Ana sentiu um nó na garganta. Seus olhos se encheram de lágrimas ao pensar em todas as dificuldades, nas noites em claro, na fome, nas vezes em que Sophie a ajudou, enquanto todo aquele dinheiro, o dinheiro dela, estava sendo usado para cobrir um vício alheio. A cada palavra da avó, o peso da traição se intensificava, uma montanha de injustiça que se erguia à sua frente. Mas o pior ainda estava por vir, e a avó, visivelmente abalada, tomou um gole de água antes de continuar. E Hendrik? Ela prosseguiu, olhando para Ana com uma compaixão profunda. Ele nunca esteve na universidade. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, repetindo-se sem parar. O gênio da matemática, o filho que os pais orgulhosamente diziam estar cursando uma das melhores universidades do país, não passava de uma fachada. Os 80,00 euros que eu dei para a formação dele, para o futuro que eles pintaram tão colorido, mais os seus 500 euros mensais, tudo foi usado para cobrir as dívidas de jogo, para esconder o problema dele. A voz da avó se tornou um lamento.
Eu pensava que ele estava estudando, construindo um futuro brilhante, mas ele estava apenas afundando mais e mais. E seus pais, em vez de ajudá-lo de verdade, estavam apenas cavando um buraco mais fundo para todos. O favoritismo dos pais havia se transformado em uma cegueira perigosa, em uma conivência que destruiu a vida de um filho e roubou o futuro de outra. Ana sentiu uma mistura avassaladora de raiva, tristeza e uma profunda sensação de vazio. Toda a sua vida, ela havia se sentido insignificante enquanto Hendrik era idolatrado. Agora, ela descobria que essa adoração cega o havia levado a um abismo e que, no processo, ela mesma havia sido sacrificada em um altar de mentiras. A avó, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de Ana com força, prometendo que as coisas seriam diferentes a partir daquele momento. Essa promessa, um fio de esperança em meio ao caos, seria o ponto de virada na vida de Ana. A partir daquele almoço com a avó, a vida de Ana ganhou um novo rumo. A avó, uma mulher de fibra e palavra, não hesitou em tomar uma decisão drástica, mas necessária. A partir de hoje, Ana, disse a avó, com uma firmeza que Ana nunca tinha visto, transferirei 2,00 euros mensais diretamente para sua conta, sem intermediários, sem desculpas. Essa mudança foi um divisor de águas, uma guinada de 180 graus na vida de Ana. Pela primeira vez, ela pôde respirar financeiramente. O peso gigantesco que ela carregava nos ombros desde o início da universidade, aquela constante preocupação com o próximo aluguel, a próxima refeição, finalmente desapareceu. Era como se eu pudesse de repente respirar fundo de novo. Ela me contou, a voz cheia de um alívio palpável. Com a segurança dos depósitos da avó, Ana conseguiu largar um de seus empregos. Aquele turno exaustivo na biblioteca foi trocado por horas de sono preciosas. E, mais importante, por tempo para se dedicar aos estudos. Sua saúde, que andava abalada pela privação e pelo estresse, melhorou visivelmente. As olheiras profundas começaram a clarear. O sorriso voltou aos seus lábios, ainda que de forma contida. E suas notas... suas notas! Elas dispararam, refletindo não apenas seu esforço, mas também a tranquilidade e a paz de espírito que ela finalmente encontrou. Ela pôde finalmente comprar os livros que precisava sem se preocupar com o preço, participar de grupos de estudo, ir a palestras e até se dar ao luxo de uma refeição decente de vez em quando, sem o medo da fome. A avó não apenas a ajudou financeiramente, mas também a fortaleceu emocionalmente, reafirmando seu valor e potencial, coisas que seus pais nunca haviam feito. Era como se, pela primeira vez, Ana estivesse recebendo o amor e o apoio incondicional que sempre mereceu, mas que lhe foram negados por tanto tempo. A relação com a avó se aprofundou, tornando-se um refúgio, uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Ana começou a se ver com outros olhos, a entender que seu valor não era definido pela atenção dos pais ou pelas conquistas de seu irmão. Ela era capaz, inteligente e, acima de tudo, merecedora de uma vida digna e feliz. A história de Ana, que eu via desabrochar dia a dia no café, teve mais um capítulo que me deixou sem palavras. Em uma tarde chuvosa na grande cidade, a avó fez uma visita surpresa a Ana em seu pequeno apartamento universitário. As duas estavam sentadas na pequena sala de estar, tomando chá e conversando sobre os estudos de Ana, quando a avó, com um sorriso enigmático, mas determinado, soltou a bomba. Querida, eu mudei meu testamento. Ana, que já estava acostumada com as reviravoltas da vida, olhou para a avó com curiosidade, sem saber o que esperar. A avó, então, com a voz suave, mas firme, continuou. Você é agora minha única herdeira. Um silêncio pairou no ar. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus pais já receberam a parte deles 250 mil euros há alguns anos. Eles escolheram gastar o dinheiro deles como bem entenderam e agora, com tudo o que aconteceu, eu tomei minha decisão final. Não posso permitir que o seu futuro seja comprometido novamente. A notícia foi um choque para Ana, uma mistura de alívio avassalador, surpresa e, paradoxalmente, uma pontada de tristeza pelo que isso significava para seus pais, mesmo depois de tudo. Ela se viu de repente na posse de um futuro que jamais imaginara, um futuro de segurança financeira e possibilidades ilimitadas que parecia irreal. A avó explicou que, após a descoberta das mentiras e do desvio do dinheiro, ela reavaliou todas as suas prioridades
e a forma como queria que seu legado fosse tratado. Para ela, o mais importante era garantir que Ana, a neta que ela tanto amava e que havia sofrido tanto, tivesse um futuro seguro e próspero, algo que seus pais claramente não haviam conseguido prover, ou pior, haviam sabotado. Ana sentiu uma gratidão imensa por essa mulher que, em meio a tantas decepções familiares, era a personificação do amor incondicional e da justiça. Mas junto com a gratidão, veio uma responsabilidade crescente. Ela sabia que aquele presente da avó não era apenas dinheiro, era uma oportunidade, uma chance de recomeçar do zero, de construir a vida que ela sempre sonhou, sem as amarras do passado. O que Ana faria com essa nova liberdade e essa nova responsabilidade? O futuro, pela primeira vez, parecia infinitamente aberto. A notícia da mudança no testamento da avó, como era de se esperar, chegou aos ouvidos dos pais de Ana como uma bomba, desencadeando uma tempestade de desespero, raiva e, acima de tudo, um profundo egoísmo. Eles foram até o apartamento de Ana, na grande cidade, a expressão transtornada, os olhos marejados, mas não de remorso por suas ações, e sim de desespero pela perda do que eles consideravam seu. Ana, você precisa conversar com sua avó, implorava a mãe, as mãos em súplica. Ela está velha, não sabe o que faz. Você precisa convencê-la a mudar de ideia, a colocar o Hendrik de volta no testamento. A família precisa se ajudar, não é, filha? O pai reforçava com a voz embargada. Pense no seu irmão, Ana. Ele precisa de ajuda. O que vai ser dele sem o dinheiro da avó? Mas Ana, fortalecida pelas experiências passadas, pela clareza que a avó lhe trouxe e pela nova autoconfiança que estava construindo, não cedeu. Eu podia ver na forma como ela contava essa parte da história a força que irradiava dela. Com uma coragem que ela mal sabia que possuía, Ana os confrontou. As palavras saíram de sua boca com uma calma surpreendente, mas carregadas de toda a dor e a raiva acumuladas ao longo dos anos. Vocês querem que eu minta para a minha avó, que eu manipule a única pessoa que se importou de verdade comigo, a única que me ajudou quando eu estava passando fome e vocês estavam gastando meu dinheiro no vício do Hendrik? Ela perguntou, a voz embargada pela emoção, mas firme como uma rocha. Vocês roubaram o meu futuro uma vez. Roubaram minha dignidade, minha confiança. Não vou permitir que roubem o dela também. E não vou mentir por vocês, nem pelo Hendrik. O confronto foi doloroso. Um acerto de contas brutal que desfez o último elo de respeito que ela nutria por eles. Ana sentiu uma profunda tristeza pela perda da família que ela sonhava ter, aquela imagem idealizada que nunca existiu. Mas junto com a tristeza, veio uma sensação de liberdade avassaladora. A certeza de que, ao se recusar a compactuar com as mentiras deles, ela estava finalmente escolhendo seu próprio caminho. Ela estava se libertando de uma herança de dor e decepção. O que viria depois desse rompimento? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa. Ana estava pronta para trilhar seu próprio destino. O rompimento com os pais, embora doloroso, foi um passo essencial para a Ana. Lembro-me dela me dizendo, com um ar de quem finalmente podia respirar. Foi como tirar um peso enorme das costas, sabe? Uma dor que eu nem sabia que carregava. A partir daquele dia, ela canalizou toda a sua energia e foco para os estudos, e eu via o quanto isso a transformava. Ela se tornou incansável, mas de uma forma saudável, apaixonada pelo que fazia. Suas notas, que já tinham disparado, agora eram consistentemente impecáveis. Não era mais sobre provar algo para alguém, mas sobre a satisfação de aprender, de se aprofundar em algo que ela realmente amava. Ela continuou a trabalhar no café, mesmo sem a necessidade financeira urgente. É bom para manter os pés no chão, ela me explicava, enquanto passava o pano no balcão. E eu gosto das pessoas, da rotina. Me lembra de onde eu vim. A verdade é que, no café, Ana encontrava uma comunidade, um lugar onde era valorizada pelo seu esforço e sua bondade, não pela nota ou pelo que ela podia dar. Seu talento e dedicação, tanto na universidade quanto no trabalho, não passaram despercebidos. Os professores do departamento de pesquisa a notaram, e não demorou muito para ela ser convidada a se tornar assistente de pesquisa. Era um passo gigante, um reconhecimento formal de sua inteligência e potencial, algo que ela nunca imaginou alcançar. Ela me contou com um sorriso largo que sentia como se estivesse abrindo suas próprias portas, construindo seu próprio castelo, tijolo por tijolo. Enquanto Ana florescia, a realidade dos pais e de Hendrik se desintegrava. As dívidas de jogo,
alimentadas por anos de omissão e mentiras, tornaram-se insustentáveis. Lembro-me da Ana me contando com um tom de resignação que seus pais foram forçados a vender a casa da família, aquele lugar que um dia foi o cenário de suas maiores tristezas e invisibilidades. Foi o último vestígio daquela vida, sabe? Ela comentou. Aquele lugar que eu via como a prisão do meu favoritismo, agora era apenas uma lembrança distante. A venda da casa foi um golpe duro para os pais, um símbolo da perda de controle e das consequências de suas escolhas. Eles se mudaram para um apartamento pequeno, em um bairro mais afastado, e a Ana me confessou que a comunicação entre eles se tornou quase inexistente, limitada a breves e protocolárias conversas. Quanto a Hendrik, o gênio da matemática, que nunca chegou à universidade, ele atingiu o fundo do poço. A pressão das dívidas, a exposição de suas mentiras e a perda do apoio financeiro que o mantinha à tona o empurraram para um lugar onde ele não teve escolha senão enfrentar seus demônios. Ele finalmente buscou ajuda e foi internado em uma clínica de reabilitação em uma pequena vila no interior do estado, longe do burburinho da grande cidade. Foi um processo longo e doloroso, ele me disse a Ana. Meses depois de sua internação, Ana recebeu uma ligação. Era Hendrik. A voz dele, antes tão cheia de arrogância e dissimulação, agora soava fraca, quebrada, mas genuína. Ana, eu sinto muito, ele disse, e Ana podia ouvir o choro contido do outro lado da linha. Eu sinto muito por tudo, por ter roubado seu futuro, por ter sido tão egoísta, por ter causado tanta dor. Ana ouviu em silêncio, sem raiva, sem julgamento, apenas com uma profunda sensação de cansaço. Ela não respondeu imediatamente, mas a mágoa antiga começou a dar lugar a uma compreensão, talvez a um vislumbre de perdão. Ela entendeu que ele também era uma vítima de suas próprias escolhas e da cegueira de seus pais. O pedido de desculpas de Hendrik foi um ponto final em um capítulo longo e doloroso da vida de Ana. Não que isso apagasse as cicatrizes, mas oferecia a possibilidade de um novo começo, ainda que distante. Naquele momento, sentada em sua nova escrivaninha no departamento de pesquisa, rodeada por livros e artigos, com um livro aberto e um sorriso tranquilo no rosto, Ana me confessou que sentia uma paz que nunca antes havia experimentado. Ela não estava mais lutando contra fantasmas do passado ou tentando provar seu valor para ninguém. Sua vida era dela, construída com seu próprio esforço, sua resiliência e o amor incondicional de sua avó. Ela se tornou uma referência no departamento, um exemplo de dedicação e inteligência. Viajou para congressos, publicou artigos e sua carreira acadêmica decolou de uma forma que superava em muito as expectativas que seus pais um dia tiveram para Hendrik. O dinheiro da avó, cuidadosamente administrado, proporcionou-lhe a segurança para focar em seus sonhos, sem as preocupações financeiras que um dia a assombraram. Ana não se tornou rica da noite para o dia, mas era próspera em sua liberdade, em suas escolhas e na certeza de que estava no caminho certo. Ela aprendeu que a verdadeira herança não era o dinheiro, mas a capacidade de se reerguer, de perdoar, se não os outros, a si mesma, e de construir um futuro autêntico. A história da Ana me faz pensar que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios e que o amor mais puro pode surgir de onde menos esperamos. O que você acha? Será que a família dela um dia se reconectaria de verdade? Ou o caminho de Ana seria trilhado sozinha, mas livre?